Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa segunda-feira para começar a nossa semana meditando na palavra de Deus. E você é o meu convidado, minha convidada para fazer parte dessa turma que ama a palavra do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas e já começamos a semana abençoando as pessoas, combinado? Vamos então para nossa meditação dessa segunda-feira, né? Nessa jornada de hoje. Eu quero estar falando com vocês hoje sobre escolhas. Vamos começar a nossa semana falando sobre escolher, né? Escolha, o que temos escolhido, o que temos preferido, não é verdade? E eu quero estar lendo com vocês o Salmo 119, verso 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo escolhido o caminho da verdade, os teus juízos tenho posto diante de mim. Olha o que o salmista diz, né? Que ele escolheu o caminho da verdade. Em outras traduções, eu trouxe aqui para vocês mais duas traduções. Na King James diz assim, ó: escolhi o caminho da felicidade e coloquei diante de mim as tuas decisões. E na corrigida diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Olha que coisa maravilhosa, né? O salmista aqui, ele escolheu o caminho da verdade. Em outras traduções, ele escolheu o caminho da felicidade. Primeira coisa que a gente pode observar aqui, né? Quem teve a iniciativa, quem teve a escolha? O salmista, né? Ele teve a iniciativa e a escolha de escolher o caminho da verdade. E o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós podemos entender que Davi, ele entendia que o caminho da felicidade é o caminho da verdade, ou seja, o caminho de alegria, de delícias é um caminho com Jesus. Sem Jesus não tem como ter um caminho de verdade, de felicidade, de alegria, né? O salmista entendeu isso. Então ele fala assim: coloquei diante de mim as tuas decisões. Quem colocou diante dele? O salmista também. Então você vê que aquilo que é possível nós fazermos, como escolher o caminho da verdade, como colocar diante de nós os juízos do Senhor e as decisões do Senhor, se tudo isso nos é possível, nós temos que fazer. Então que nessa segunda-feira, que nessa jornada, você já possa aí começar escolhendo o que é bom, escolhendo a verdade, a alegria, a felicidade, escolher tomar boas decisões, escolher colocar os juízos do Senhor diante de você, né? Meditar nos preceitos do Senhor, como diz na sua palavra, na verdade. Aqui, na tradução da corrigida, olha o que ele fala: propus-me. E o que quer dizer propus? Quer dizer por diante de, né? Apresentar, sugerir, submeter. Então, assim, ele colocou diante dele o quê? Os juízos do Senhor. Ele apresentou diante dele, sugeriu, se submeteu aos juízos e aos preceitos de quem? Do Senhor. Então, que durante toda essa semana, que durante essa segunda, né, nós possamos nos submeter a quem? Nos submeter ao Senhor. Que nessa jornada de hoje você submeta o teu coração, a tua mente, os teus caminhos aos juízos e aos preceitos de quem? Do Senhor. Amém? Então vamos lá. Eu sempre gosto, né, de trazer o significado das palavras. Eu trouxe para vocês o significado de escolher. Vamos lá. O que significa então escolher? Manifestar preferência por alguém ou algo, né? Fazer opção entre duas ou mais pessoas. Então, escolher é o mesmo que adotar, designar, eleger, nomear, optar, selecionar, preferir e filtrar. Então, a pergunta para nós nessa jornada de hoje é: o que e para o que você está manifestando preferência, né? O que você está optando? Qual tem sido as suas escolhas, né? Qual tem sido a sua opção? O que você tem designado, nomeado, elegido, selecionado para ver, para ouvir, para sentir, né? O que você tem selecionado? Se escolher significa manifestar preferência, quando nós tomamos uma decisão, quando nós escolhemos algo, está dizendo que nós preferimos aquilo, né? Que nós temos prazer naquilo em que escolhemos, que nós temos alegria naquilo que escolhemos. Então, que nesse dia de hoje, chamado hoje, você possa escolher o que é bom. Você possa escolher a palavra, você possa escolher ser feliz, você possa escolher a verdade, você possa escolher meditar nos preceitos do Senhor, você possa escolher fazer diferente. Amém? Em nome de Jesus. Mas vamos lá. Então, se nós lermos aqui
o Salmo 119, que é um salmo lindo e maravilhoso, nós vamos perceber que o Salmo 19, ele é extenso. Só que é interessante que ele é dividido em 8 versículos, né? 8 versículos tem uma letra do alfabeto hebraico, depois mais 8 versículos tem outra letra do alfabeto hebraico, e assim vai sendo dividido, e assim eles usam todas as letras do alfabeto hebraico. E é interessante que a quarta divisão que eu peguei, de 8 versículos, começa com a letra hebraica Dalet, que significa porta, e nos fala muita coisa, né? Ou seja, nos indica e nos mostra por qual porta nós temos entrado. É a porta da verdade? É a porta da felicidade? É a porta da alegria? E essa alegria, essa verdade, nós só encontramos em quem? Em Cristo. Então, nesse dia de hoje, nessa jornada, né, que nós estamos caminhando hoje, nessas lições que nós estamos aprendendo, que nós possamos nos perguntar por qual porta eu tenho entrado, né? Qual tem sido a minha escolha? Qual tem sido a minha opção e a minha preferência? Quais lugares eu tenho preferido estar, não é verdade? Com quais amigos eu tenho preferido andar? Que palavras eu tenho preferido falar? Que pensamentos eu tenho preferido pensar, né? Por qual porta, então, nós temos entrado? Por qual porta nós temos caminhado, colocado os nossos pés? Que possa ser as portas da casa do Senhor, onde nós louvamos, adoramos, bendizemos, aprendemos, não é verdade? E então que nessa jornada nós possamos meditar aquilo que escolhemos e por qual porta nós estamos entrando, não é verdade? Então vamos lá, tem mais ainda para nós nessa meditação de hoje. O salmista, ele começa falando algo muito interessante. No verso 25 ele fala assim: a minha alma está abatida até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui já nos mostra o salmista reconhecendo que sem Deus é o mesmo que estar morto e apegado ao pó, ou seja, sem Cristo, sem a presença do Senhor, do Espírito Santo em nós, é o mesmo que estar morto. E a palavra fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, antes de conhecer a Jesus. Então aqui o salmista, ele já dá, né, esse entendimento a nós, que sem Deus e sem a sua palavra e sem Jesus, nós estamos praticamente mortos. Então a Bíblia, ela é o único livro que nos ensina aquilo que somos e a condição em que nós realmente nos encontramos sem Deus. Ou seja, a Bíblia, ela nos declara a verdade. Não há desculpa para a nossa mentira, não há desculpa para a nossa desculpa, não é verdade? Porque às vezes nós queremos dar desculpa para tudo, mas não há. Por quê? Porque a Bíblia, ela é clara e objetiva e nos mostra como nós estamos sem Deus e nos mostra a nossa condição sem Deus, né? A Bíblia fala que todos somos pó e ao pó nós voltaremos. Então, por aí nós já percebemos que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, o que nós somos? Pó. Mas com Jesus na nossa vida, ele nos vivifica, ele nos traz vida, ele nos traz alegria, ele nos traz felicidade, para que possamos continuar o quê? Nessa jornada, não é verdade? Nessa jornada do dia a dia que não tem sido fácil, mas o Senhor é ele que nos dá alegria e felicidade. Então que nessa jornada de hoje nós não venhamos a nos esquecer que a escolha é nossa. Por quê? Porque o salmista aqui, ele diz, eu escolhi. E eu queria ler com vocês Gênesis 4:7, mas em uma tradução na linguagem de hoje, porque ela nos dá uma compreensão bem melhor daquilo que o versículo está querendo nos dizer. Então diz assim, ó, Gênesis 4, versículo 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aqui é Deus falando para Caim, né? Quando Caim, ele estava intentando no seu coração matar o seu irmão. Então Deus chamou ele e falou assim, olha, se você fizer o que é certo, você estará sorrindo. Ou seja, se você fizer aquilo que é bom, depois lá na frente você vai sorrir. Mas se você fizer o que é mal, porque Deus já tinha visto a intenção no coração de Abel, o que Deus falou? Olha, se você fizer o que é mal, o pecado está à porta te esperando. Porque é isso que o pecado quer. Então ele está ali esperando. Só você agir o quê? Agir de forma errada. E aí Deus fala assim, e ele quer te dominar. Então, nós percebemos aqui que nós somos dominados por aquilo que nós escolhemos fazer. Se você escolhe a alegria, a verdade e a felicidade, você vai ser dominado pela alegria, pela verdade, pela felicidade. Mas se você escolhe o pecado, se eu escolho o pecado, se eu escolho o que é mal, eu vou ser dominado pelo que é mal, pelos prazeres da carnais, pela mentira, pelo engano, pelo erro. Eu vou ser dominado por isso. Então, por aquilo que nós escolhemos, nós somos dominados. E aí Deus fala, mas você precisa
dominá-lo, ou seja, você precisa vencê-lo. Então, essa questão de escolha está nas nossas mãos. O que nós escolhemos para o dia de hoje? O que eu e você nós escolhemos para a jornada de hoje? Então, fica aí a dica, né, que possamos escolher como salmista, escolher o que é bom, escolher o caminho da verdade, porque se nós escolhermos este caminho, lá na frente nós vamos estar sorrindo, mas se nós não escolhermos este caminho, nós já sabemos que o pecado jaz à porta e nos aguarda ali, né, nos aguarda ali a dor, o sofrimento, né. Então, que possamos escolher o que é bom. E cabe a nós o quê? Vencer. Vencer o pecado, vencer a mentira, vencer o erro, né? E escolher aquilo que vai agradar ao Senhor. Combinado? Então, na jornada de hoje, é essa a nossa meditação. Então, eu te espero aqui amanhã para mais um momento gostoso em que nós meditamos na Palavra de Deus. Eu te espero e te aguardo, hein? Convide mais pessoas, chame mais pessoas, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Se fez sentido para você, compartilha, abençoe a vida de outras pessoas. E eu te espero aqui amanhã para nossa próxima jornada de lições. Deus abençoe.